Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, amigo, irmão, mais uma vez nos encontramos reunidos em vosso nome. Primeiramente, Senhor, para agradecer por mais essa oportunidade de estudo do seu Evangelho, de aprendizado dos seus ensinos, que nós possamos nos concentrar nas palavras que iremos estudar hoje, que nós possamos perceber as oportunidades de colocá-las em prática em nosso dia a dia e que, acima de tudo, estejamos conscientes da necessidade de mudança, de melhora íntima. Pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que porventura estão passando por sofrimentos, que os bons espíritos possam estar amparando a todos nós e que nós possamos também estar prontos para perceber e conseguir o amparo desses bons espíritos, que nunca nos abandonam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nós iremos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um trecho do item 14, Desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem, uma página de Lacordaire. Venho, meus amigos, meus irmãos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. O Evangelho da manhã de hoje é muito claro, a respeito de uma fala de Jesus, que não é possível servir a dois senhores, se referindo a Deus e a Mamon. Deus representa as coisas espirituais, os valores da alma. Mamon representa as coisas materiais, as tentações que nos afligem no nosso dia a dia. E Jesus, quando disse que não é possível servir a esses dois senhores, ele não estava dizendo que nós precisamos abandonar completamente a matéria e viver única e exclusivamente para
aquilo que nós consideramos como o espiritual. Isso não é possível. E essa página do Evangelho vem reforçar isso. Lacordaire vem dizer que quando nós temos os cofres muito cheios, quase sempre nós temos um vazio no coração. O que significa isso? Nós nos dedicamos tanto ao apego às coisas materiais, ao acúmulo, ao controle e à fiscalização dos nossos bens, que nós nos esquecemos completamente das riquezas verdadeiras que são do Espírito. E ele é muito claro quando diz que não condena a riqueza e que Deus aprova a satisfação de ter trabalhado para conquistar os bens que talvez nós tenhamos. Mas a mensagem principal seria a de nós colocarmos numa balança o peso que nós damos à matéria e o peso que nós damos ao espírito. Qual desses lados vai pesar mais? Então essa, é a questão principal, que deve ser o alvo da nossa reflexão. Na semana passada, no livro Os Mensageiros, o Brínel nos contou um pouco a respeito de uma curiosidade de André Luiz e Vicente a respeito do sistema de defesa do posto de socorro em que eles estavam, ali no umbral. Porque eles ficam espantados, com toda aquela preparação para proteger aquele local. E o Alfredo, administrador, ele explica bem, a necessidade e a função de tudo aquilo ali. Um outro ponto, citado pelo Brínel, foi a questão dos técnicos de sopro, que nós ainda não vimos, mas que estarão presentes logo na história do livro. E agora, dando continuidade nesse trabalho, André Luiz, observando toda aquela movimentação dentro daquele local de trabalho, ele percebe que ali haviam realmente muitos trabalhadores e eles o tempo todo passavam carregando os materiais necessários, principalmente para o trabalho que viria a acontecer logo ali, que André Luiz e Vicente poderiam acompanhar. Então eles carregavam remédios, caldeirões com água, todas as ferramentas, os materiais necessários para o trabalho que viria. Eles se direcionam ao local do trabalho, dentro daquele posto, e eles percebem ali a presença de centenas de entidades, de espíritos que estavam ali em sofrimento, em desequilíbrio. Ele compara aquele local, aquela cena, a um manicômio de loucos, como ele utiliza na linguagem do livro. E eram espíritos realmente que estavam em desequilíbrio. E quando eles percebem a presença de Alfredo, o administrador, muitos deles já se aproximam dele e começam a indagar e a perguntar algumas coisas para ele. Um desses espíritos que se aproximou de Alfredo e do grupo, o nome dele é Aristarco. Ele dirige rapidamente uma pergunta ao Alfredo. Ele pergunta sobre a petição que ele havia feito para poder retornar às suas terras. Ele não percebe que está desencarnado, ele ainda não tem muita consciência da situação em que ele estava, e ele conta que havia comprado por um bom preço terras e escravos, e que era um direito dele, e ele precisava voltar rapidamente para as suas terras, para administrar tudo aquilo. O Alfredo, já muito acostumado àquela situação e muito preparado para lidar com aquilo, conhecendo a situação em que aquele espírito se encontrava, ele diz que ele tinha razão, realmente era um direito dele, mas que ele estava muito doente e agora ele precisava se preocupar mais com a sua saúde, como a sua senhora havia solicitado, e que a saúde vem em primeiro lugar. Aquele espírito, o Aristarco, ele concorda, ele diz realmente, a minha saúde
precisa de cuidados, mas ele já coloca a conversa em outro caminho. Ele diz o seguinte: os meus filhos, eles não se movem sem a minha presença, eles são preguiçosos, eles não sabem como administrar os bens que eu tenho. E eu preciso estar próximo a eles para que eles possam se movimentar. Eu preciso retornar. E aí o Alfredo diz o seguinte: mas Aristarco, os filhos não vêm de Deus? E quando eles atingem uma certa idade, nós não precisamos devolver esses filhos a Deus? E aí ele explica, o que ele estava querendo dizer com aquelas palavras. Nós precisamos deixar que os nossos filhos sigam os seus caminhos e que eles colham os frutos de suas ações, sejam elas boas ou más. É claro que ele não estava dizendo que nós temos que abandonar os filhos depois de uma certa etapa da vida e que nós também não temos que nos preocupar. Não foi isso. Mas ele diz que esse apego doentio aos filhos não poderia fazer bem. Eles precisavam ser mais responsáveis por suas vidas também. E aí o Aristarco, percebendo que não estava convencendo o Alfredo, ele diz: mas e a herança que o meu avô me deixou? Eu sei que os meus primos estão tramando para tirar aquilo que é meu direito, e eu tenho mais direitos do que eles. Inclusive ele cita um de seus primos e diz que ele estava usando a sua influência para tirar aquilo que era de direito dele, de acordo com ele. E ele diz que inclusive havia feito um pedido direto ao imperador para que ele intercedesse por ele. E pergunta se aquele pedido havia sido enviado para o imperador. Alfredo, com muita paciência, apesar de toda aquela alucinação, aquela situação em que aquele espírito se colocava, ele sabia, que naquele momento não adiantaria tentar tirar ele daquela situação. Aos poucos aquilo aconteceria, como ele vai dizer mais para frente. Ele diz que sim, ele já havia enviado o seu pedido ao imperador. E aí o Aristarco diz que estava demorando muito para chegar uma resposta. Então Alfredo diz a seguinte frase: que valem os patrimônios terrestres ante os imperecíveis? Não se preocupe com os primos ambiciosos, eles prestarão conta por seus atos. Naquele momento o Aristarco se sente, pelo menos por enquanto, convencido e se afasta. Assim que ele se afasta, uma senhora se aproxima e logo já indaga o Alfredo. Ela pergunta, por que eles não te retiravam ela dali logo? E ela diz que o seu marido já havia dito que assim que ela se ausentasse, ele iria perseguir a família, os filhos, e iria tirar de todos eles tudo o que era direito deles. Então ela começa a acusar o marido. E aí o Alfredo diz: mas de que adiantaria você ir ajudar, tentar socorrer as suas filhas nesse desequilíbrio? Você primeiro precisa se equilibrar para que você possa atender as suas filhas com eficiência, para que você possa ajudá-las com mais equilíbrio. E ela diz que não sabia nem onde estava, que provavelmente tinham levado ela para o fim do mundo, para um local no fim do mundo, só porque ela havia perdido um pouco os sentidos, mostrando realmente que não tinha noção do que estava acontecendo. E o Alfredo pergunta: mas você não está sendo bem tratada aqui? Você tem recebido cuidados importantes. Há criaturas em sofrimentos muito maiores que o seu. Você precisa se equilibrar antes de qualquer coisa. Aquela senhora fica bem insatisfeita, ela fica com um olhar mais sombrio, mostrando a raiva que estava sentindo, e se afasta. Nesse momento o Alfredo se dirige a todos os que estavam se aproximando, que eram muitos que queriam falar com ele, e diz que não era possível atender a todos naquele momento, mas que dali a 2 dias eles receberiam as explicações que desejavam. E aí nesse momento é possível que o André e o Vicente pudessem conversar um pouco com ele sobre aquele aprendizado.
E aí o Alfredo se dirige a André e diz que na Terra, aqueles espíritos encarnados, eles seriam vistos como pessoas comuns, como a maioria de nós. Eles agem como nós agimos no dia a dia, mas ali no plano espiritual, eles se mostram como loucos. E aí nós ficamos pensando, qual é o valor, o apego que nós estamos dando à matéria? Será que quando nós desencarnarmos, nós vamos nos mostrar como espíritos equilibrados? Ou estaremos em desequilíbrio, como esses irmãos citados aqui na história? Então, o Alfredo continua dizendo que eram espíritos que se agarravam a problemas inferiores e que queriam ajuda sem antes reconhecer os seus erros. Ele diz que aquele senhor, o Aristarco, que havia dito que precisava voltar para cuidar das terras e dos filhos, na verdade a única visão que ele tinha era da tirania no campo. Ele era um administrador cruel, ele maltratava os seus escravos quando ele era encarnado, e o único objetivo dele era retornar para isso. Aquela senhora que havia dito que o marido iria perseguir a família, quando ela desencarnou, ela estava tramando envenená-lo. Ela iria cometer um crime contra ele e estava acusando-o. Então ele diz que ele conhecia um a um o que passava no seu íntimo e daqueles irmãos que estavam ali e o que eles haviam feito na última encarnação. E aí o André pergunta se eles demoravam muito ali, se eles ficariam muito tempo ali e como eles haviam conseguido chegar até aquele posto de socorro. Então o Alfredo explica que na verdade eles já estão um pouco melhores do que a maioria dos irmãos que ainda estavam naquela região sombria, né, do umbral, mas que apesar de estarem um pouco melhores, ainda estavam completamente presos às situações da última encarnação, mas que aos poucos eles estavam recuperando a memória, isso era gradativo, e no momento certo eles seriam conduzidos ao Instituto Magnético de Campos da Paz, um local para que eles pudessem receber um tratamento ainda mais avançado. Nós encerramos nosso comentário aqui no dia de hoje. Na semana que vem o Brino dará continuidade e nós desejamos a todos uma ótima semana.
7 caminhos.